Saúde a igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, sendo recebidos nessa manhã. Que bênção adorar juntos, mais uma vez, o nome do nosso Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Reis. Eu vou me atentar principalmente no capítulo 19, mas antes do capítulo 19 eu queria dar um contexto melhor para os irmãos, começando no capítulo 16, 2 Reis, capítulo 16. Uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 16, do verso 1 ao 4, diz assim: No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Irmãos, o rei Acás foi um rei abominável em relação aos reis de Judá. E no seu reinado, subiram contra ele o rei da Síria e subiram contra ele o rei de Israel. Israel estava dividido no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte com 10 tribos e no reino do sul, Judá com 2 tribos. O reino do norte se juntou com a Síria contra Judá para que eles formassem os 3 juntos, uma união contra o maior império daquela época. O maior império era o reino da Assíria, e ele era um reino abominável. Os assírios são conhecidos até hoje por serem muito brutais com todos aqueles que se rebelavam contra eles. Eles tinham as práticas de, por exemplo, decapitar todos os soldados inimigos e empilhar as cabeças em frente à cidade conquistada. Eles tinham um ritual de tirar a pele do inimigo antes de matá-lo. Eles eram abomináveis eram cruéis com os inimigos deles. E esses 2 reis se juntaram contra o rei Acás, só que Acás, ele clama à Assíria, ele paga tributos à Assíria para que ela venha e destrua os seus inimigos. Sendo assim, Acás começou a ser servo da Assíria. E um pouco mais para frente, caminhando, o reino do norte se rebela contra a Síria e ele é tomado, é devastado. Samaria, que é a capital do reino de Israel, cai nas mãos da Assíria. E eles são exilados. O povo do reino do norte é exilado para a Síria, e daí onde vem até os samaritanos, porque a Síria tinha um costume, por exemplo, de enviar povos diferentes para a terra conquistada e exilar os povos conquistados. Caminhando no capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, o filho de Acás sobe ao trono e herda essa submissão à Assíria por subir ao trono. Só que o interessante é que o rei Ezequias, que é o filho de Acás, ele é um dos reis mais elogiados de toda a Bíblia. Ele é um dos reis mais que se compara ao rei Davi, que naquela época era o ideal deles. Olha o que a Bíblia diz sobre o rei Ezequias, no capítulo 18. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias.
Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que ia. Lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O rei Ezequias foi um exemplo. Ele é um exemplo para nós, tanto que ele está na palavra de Deus como um dos melhores reis de Judá. E no seu tempo, subiu ao trono da Assíria o rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe foi um dos maiores reis da Assíria, e ele, conforme o costume do seu povo, era brutal. Ele devastou todas as cidades que cercavam Jerusalém, que cercavam Judá. Todos os reinos da terra naquela época temiam a Assíria. O único reino que conseguia manter uma independência, mas depois, logo após, vai cair nas mãos da Síria, era o Egito. E Senaqueribe, então, o rei Ezequias, então, herda essa vassalagem do seu pai, e Senaqueribe, só que Senaqueribe, ele invade Judá. Mesmo Ezequias pagando tributo para ele todos os anos, Senaqueribe não para. E ele avança as terras de Judá, e no verso 13 do capítulo 18 diz assim: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ezequias envia mensageiros para Senaqueribe e diz assim: o que você quer para sair da minha terra? Quanto você quer? Fala que eu te pago, qualquer coisa. Senaqueribe manda dizer para ele que ele quer 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro, convertendo os valores para hoje. Ezequias assalta a casa do Senhor, assalta os seus próprios templos e envia esse dinheiro para Senaqueribe, para que ele saia da sua terra, para que ele vá embora. Mas Senaqueribe não para. Ele continua a atacar Judá. E Senaqueribe agora ele envia um grande exército contra a cidade de Jerusalém, com mais de 185 mil homens. E entre esses homens estava Rabsaque, ou Rabsaque, eu não sei a pronúncia. E esse oficial do exército assírio chega de frente para o muro de Jerusalém e começa a clamar na língua nativa dele, judaico. O interessante é que a língua oficial de tramitações internacionais era o aramaico. Só que ele não fala em aramaico, ele fala em judaico, com o fim de afrontar todos os exércitos que estavam dentro da muralha. E olha o que Rabsaque começa a falar a partir do verso 28. Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse assim: ouvi as palavras do sumo sacerdote, do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para a terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpate? Onde estão os deuses de Serfaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que
livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos. Todo o povo se calou perante essa afronta que Rabsaque estava fazendo contra não só Israel, não só contra o rei Ezequias, mas contra o Senhor. Rabsaque, amando de Senaqueribe, estava comparando o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os outros deuses da terra. Ezequias, quando soube das palavras que Rabsaque havia falado, ele rasga as suas vestes, a partir do capítulo 19, e esse sinal de rasgar as vestes é um sinal de grande desespero, grande medo, grande angústia dentro de si. É um sinal que ele não tem o que fazer. Ele manda mensageiros ao profeta Isaías, e Isaías diz para ele, a partir do capítulo 19, no verso 6, diz assim: Isaías lhes disse, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais por causa das palavras que ouvistes, as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. No verso 14, é onde eu quero chegar. Antes disso, Senaqueribe manda mensageiros a Ezequias, porque Rabsaque volta a ele, dizendo a mesma coisa que Rabsaque, que Deus é esse que pode te livrar das minhas mãos, que Deus é esse que não conhece a história, que Deus é esse que você tanto se apega. Ezequias, vendo o que estava de frente para o grande império assírio, ele lê a carta do rei da Síria e faz o seguinte, verso 14: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: O Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Rei Ezequias, de frente para esse grande desespero, de frente para esse grande abismo, de frente para esse grande inimigo, ele adora. Ele não clama primeiramente por suas dificuldades. Ele não clama primeiramente, ele não chega à casa de Deus, onde estava o tabernáculo, onde estava a presença de Deus, representação da presença de Deus, e começa a clamar pedindo para que ele livre o seu reino, o seu problema. Ele não faz isso. Ele se coloca perante a presença de Deus e começa a adorar. Ele começa a adorar o Senhor dos Exércitos, que está entronizado acima dos querubins. Irmãos, quando eu leio isso, eu não entendo, porque é claro que eu ia clamar ao Senhor, é claro, mas eu não ia começar a clamar, a adorar o Senhor, eu ia começar clamando: Senhor, livra-me em nome de Jesus, porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas ele não faz isso, ele adora o Senhor. Ele simplesmente adora. E quantas vezes nós temos entrado na casa de Deus, buscado a Deus, vindo aqui simplesmente para pedir, entramos em oração simplesmente para pedir isso, fazer uma lista de compras com o Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, que é uma das confissões da nossa igreja, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Não há outro fim pelo qual eu fui feito, pelo que você foi feito. Nosso fim é glorificar a Deus em toda situação, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, não importa a dificuldade que estamos enfrentando, nós devemos adorar. É isso que eu aprendo quando eu leio essa passagem da oração do rei Ezequias. Em meio a essa dificuldade imensa, em meio ao maior império, o maior poderio bélico daquela época, ele adora o Senhor. Porque ele está entronizado acima dos querubins, porque ele é Deus supremo, porque ele é Deus eterno, porque ele tem o controle da história em suas mãos. Ezequias não tinha o catecismo, mas ele sabia muito bem disso. Deus não nos deve nada.
Nada. Deus não nos deve nada. Não sei se todos aqui conhecem a história de Jó, mas é sempre bom lembrar da história de Jó. Jó, capítulo 1, verso 8. Abram comigo. Jó era um homem rico, abastado. Jó era um homem íntegro diante de Deus, que fazia sacrifícios e holocaustos, até mesmo pelos seus filhos, que talvez tinham pecado contra o Senhor. Satanás, ele entra diante da presença de Deus e diz assim, e Deus diz para Satanás, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó então vai responder para o Senhor que ele só faz isso porque o Senhor tem o abençoado. Ele só faz isso, ele só adora o Senhor porque ele é rico, abastado, tem servos e servas, tem carneiros, bodes, tem várias coisas. E Deus vai falar para Satanás, então tira dele, prove-o. E Satanás vai tocar em Jó. No primeiro momento, Satanás não toca na saúde de Jó, porque Deus não deixa ele tocar. Temos que entender isso porque Deus permite, é a permissão de Deus que faz Satanás tocar em Jó. Sem Deus permitir, Satanás não toca em Jó. E a partir que Deus permite, Satanás então toca em Jó e tira os seus 10 filhos de uma só vez. Não são 1, 2, 3, são 10 filhos de uma vez que ele toma de Jó. E ao mesmo tempo ele destrói todas as riquezas de Jó, ao mesmo tempo. E Jó recebe essas notícias, as duas, ao mesmo tempo. E o que Jó faz? Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Satanás volta a Deus, e Deus vai falar, você viu meu servo Jó? Ele não pecou contra mim. E Satanás vai falar, mas você também não tocou na saúde dele. Deus permite que Satanás toque na saúde dele. E o que acontece? A partir do verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado na cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoou a Deus e morre. O que Jó vai responder perante isso? Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, nós temos buscado a Deus simplesmente pelo que Ele pode nos dar, ou simplesmente pelo que Ele é? Nós temos buscado a Deus simplesmente porque Ele pode me dar uma casa, um carro, restaurar minha família, restaurar meu casamento, restaurar meu cônjuge, restaurar meus filhos, meus pais, ou simplesmente o adorado por quem Ele simplesmente é? Tudo é graça, tudo que nós temos é graça. Não há motivos para que nós não demos graça hoje. Sabe por que eu consegui listar ontem alguns motivos, porque é muito interessante. O primeiro motivo é que nós precisamos de Deus. Ele não precisa da gente. Nós necessitamos de Deus para existir. Ele não precisa da gente. Ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. E estava completo com isso. Por sua graça, Ele decidiu dar início à criação do mundo. Segundo, estamos vivos. Estamos respirando. Estamos vivos hoje. Devemos dar graças a Deus, porque abrimos os nossos olhos e respiramos. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, verso 22, parte A, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Terceiro motivo
e o mais fenomenal deles é pela obra de Cristo na cruz. Cristo nos livrou da morte eterna. Cristo nos livrou das garras de Satanás, do pecado, e nos lavou completamente, para que possamos viver uma vida para a glória de Deus. Foi isso que Cristo fez. Eu poderia listar mais, só que esses 3 já bastam para que nós caiamos em terra e prostrados adoramos a Deus pela toda eternidade. Não precisamos de mais nenhum motivo. Paulo vai dizer também, Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele, para ele. Porque dele, por meio dele, para ele. É isso. Tudo o que nós devemos fazer é glorificar a Deus em todas as ações. Glorificar a Deus mesmo em meio às dificuldades que estamos vivendo. Porque Ele é Deus soberano. Isso lhe é devido. Não pense que, porque eu estar falando isso, isso é fácil. Isso não é fácil. Meu coração anseia por coisas, meu coração material, ele anseia por algumas coisas, e quando eu pego me ansiando por certas coisas, eu falo, meu Deus, espera aí, tem que parar aqui. Não é fácil falar isso. Não é fácil vir aqui à frente e falar sobre essas coisas como se eu tivesse... Não pense isso, não pense isso. Isso é difícil. Mas é isso que a Bíblia nos chama a fazer, do início ao fim. Adorá-lo, 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 adorá-lo. É isso que ela nos chama a fazer. E é isso que devemos fazer a todo instante, a todo momento. Verso 16 do capítulo 19, de 2 Reis, capítulo 19, verso 16, diz assim: Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Muito interessante notar aqui que ele começa falando, inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve. Quando eu estava lendo isso aqui, eu achei que ele ia falar sobre seus problemas agora, mais uma vez. Eu achei que ele ia começar a pôr seus problemas diante de Deus. Mas ele não faz isso mais uma vez. Ele fala, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou não para afrontar a mim, não para afrontar o meu reino, não para afrontar o meu povo, não para afrontar e roubar as minhas terras. Não, ele fala para afrontar o Deus vivo. Ele tem a noção que o que Senaqueribe está fazendo não é simplesmente dominar sobre um rei humano. Não, ele está afrontando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que Ezequias faz nessa oração. Ele chama a Deus para o centro do problema e fala, Senhor, ele está afrontando o teu nome. Ele não está afrontando apenas o meu, mas ele está afrontando o nome do Deus vivo, comparando-o com os deuses das outras nações. Reverendo Washington nos ensinou uma abre aspas, técnica que ele usa em suas orações, e é exatamente isso que Ezequias faz aqui. Que técnica, entre aspas, é essa? É uma oração bíblica, no qual ele fala, Senhor, por exemplo, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse casal, porque que eles sejam ricos, que haja comida em sua casa, que haja amor, que haja alegria, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Me ajuda nesse projeto, Senhor, para a glória do teu nome. É isso o que Ezequias está fazendo aqui. Ele está falando que a glória do nome de Deus está sendo colocada de lado, está sendo posta junto com os ídolos das outras nações. Ele chama Deus para o centro. E é isso que devemos fazer, chamar Deus para o centro dos nossos projetos, centro dos nossos planos, centro do nosso futuro, dos nossos intentos.
Tudo é graça. Tudo é graça, tudo é graça. Deus não nos deve nada. Devemos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. Seguindo no capítulo, no verso 17, diz assim: derramei água aqui. Verso 17 diz assim: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ezequias reconhece que ele não tem poder algum frente ao inimigo. Ezequias conhece que, se for pela força do seu braço, se for pela força do seu reino, dos seus homens, eles vão cair perante a Síria, eles vão cair perante o inimigo brutal que está de frente para eles. Que tem razão, eles destruíram todas as nações, eles destruíram todas as outras nações. Mas por quê? Porque deuses não eram, porque os deuses daquelas terras não eram nada. Isaías, capítulo 44, vai nos dizer sobre a loucura da idolatria. O que é idolatria? Como isso é tão horrendo, como a idolatria é algo que nós não conseguimos entender racionalmente. Olha só. Capítulo 44, a partir do verso 12, diz assim: o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artifício em madeira estende cordel, e com lápis esboça uma imagem, alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança da beleza de um homem, que possa morar em sua casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem para o homem queimar, com parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e coze com ela carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquece e diz: já me aquento, contempla a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem da escultura, ajoelha-se diante dela, prostra e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Pulo para o verso 20. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Isaías vai ridicularizar os ídolos. Isaías vai dizer: mas metade ele cortou, cozeu uma carne, e metade ele fez um ídolo, e se prostrou diante dele: salva-me, porque tu és meu Deus. Ezequias vai dizer: não, Senhor, eu não vou me prostrar diante de Deus algum, porque só tu és o Deus vivo, só tu és o Deus eterno, e só tu pode me salvar. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor pode. E ele chama Deus para o centro do problema, ele chama Deus para que ele resolva o seu problema, para que ele o liberte-o, para que ele assole os assírios de maneira tal. Eles afrontaram o único Deus. Eles afrontaram o Deus vivo, o Santo de Israel. E Ezequias clama para que Deus faça valer o seu nome. É essa a oração bíblica. É essa a oração que nós aprendemos aqui com esse pedaço da palavra, com a oração do rei Ezequias. A oração, ela deve adorar a Deus. Ela deve exaltar o seu nome, ela deve fazer com que você se prostre diante dele e o adore em espírito e em verdade. É esta a oração que Deus se agrada. É esta a oração que Deus ouve. Não que as outras orações Deus não ouve porque não tem conhecimento, não, nada disso.
Ele ouve todas as orações, mas a oração que agrada o coração de Deus é a oração de um espírito quebrantado, de um espírito contrito, que adora o seu nome, que reconhece que Ele é Deus. É essa a oração bíblica. O fim da história, o fim que essa oração de Ezequias teve, é fenomenal. Deus fala por intermédio do profeta Isaías o seu juízo contra Senaqueribe. A partir do verso 20, ele vai dizer assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça detrás de ti. Isso quer dizer que eles zombam atrás de Senaqueribe. A quem afrontaste e a quem a blasfemaste? E contra quem alçaste voz e arrogantemente ergueste os teus olhos? Contra o Santo de Israel. Por isso, por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes. Ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Agora Deus vai responder: Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas de meus pés já sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remoto o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo, erva verde, o capim dos telhados, o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus está falando para Senaqueribe: fui eu que permiti que você desassolasse todas as nações da terra. Fui eu que permiti que você reinasse sobre todos esses reinos que você está reinando. Fui eu que cavei os poços na sua frente. Fui eu que debilitei os soldados estrangeiros que andavam como se não tivesse comido nada. Fui eu que permiti que você chegasse até onde você chegou. E Deus vai dizer para Senaqueribe: agora eu vou pôr o meu anzol no teu nariz e vou te fazer voltar pelo caminho de onde você veio. Deus é nosso Deus é soberano. Nosso Deus tem todo o controle da história em suas mãos. A partir do verso 32, olha só o que vai acontecer. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a cidade, para livrar, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Deus livra aqueles que o buscam. Deus livra aqueles que o adoram. Deus livra aqueles que o buscam, não pelo aquilo que ele pode dar, não pelo clamor do livramento, mas simplesmente por adorar o nome do Senhor. E nesta mesma noite, o que ocorreu foi algo incrível. A partir do verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Serecer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Arate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus matou Senaqueribe na sua própria casa. Deus feriu no arraial dos assírios naquela noite 185.000 soldados
de uma só vez para livrar Jerusalém. Porque ele falou, não vai lançar contra ela flecha alguma, não vai trazer contra ela armas, lanças, carros e cavalos. Você não vai destruir essa cidade, porque eu a defenderei. Quando Deus é conosco, mesmo que nos assolem as circunstâncias, quando Deus é conosco, mesmo que as dificuldades venham, assim como Jó enfrentou as dificuldades, adore o Senhor, porque isso lhe é devido, porque Ele se agrada disso. Essa é a nossa função, essa é o porquê de fomos criados, para adorar e glorificar o nome de Deus. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, eu não sei os seus problemas, eu não sei o que pode estar tirando o teu sono, te dando angústia, raiva, medo, desprezo pela vida, eu não sei, realmente eu não sei, mas o Senhor dos Exércitos sabe, o Rei dos Reis sabe, Ele tem o controle da sua história nas suas mãos. Busca a Deus não pelo aquilo que Ele pode dar, mas simplesmente pelo aquilo que Ele é. Busca a Deus de tal maneira que você o adore em tudo que você faça. Busca a Deus e viva uma vida para a glória de Deus. Porque é por isso que fomos criados. Deus nos amou de tal maneira que aquilo que era para ser derramado sobre nós, a sua ira, não foi derramada sobre nós, foi derramada sobre o seu Filho Santo. E através da ira de Deus, através de Jesus, nós recebemos a graça, o favor imerecido do Deus Pai para conosco. E através do seu sangue naquela cruz, nós podemos viver uma nova vida, um novo caminho, seguir e adorando o nome de Deus, em tudo que fazemos, nos nossos planos, no nosso futuro, na nossa casa, na nossa família. E por fim, Deus nos dá a salvação eterna, para que, eternamente, pelos séculos dos séculos, nós possamos adorar e glorificar o seu nome, todos juntos em alegria. Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, vive eternamente, bebe as águas do rio da vida que passam, e ele se banha, e nessa água ele pode adorar a Deus. Então busque a Deus, meu irmão, adore a Deus, porque isso lhe é devido. Amém? Glória a Deus. Vou passar a palavra para o reverendo Washington. Deus vos abençoe.